Caminhoneiro parou numa curva da BR-40 e viu a mulher que morreu há 10 anos. Eu estava no meu Scania 460R, super cinza nardo, tocando no tapete preto, bico seco, cabeça cheia de pensamento de estrada. Só mais um frete, só mais um dia rodado, até que... Cê tá doido? O que eu vi naquela curva me fez meter o pé no breque na hora. Não era buraco, não era QRM, não era bota da pista. Era muito pior. O tipo de coisa que arranca a alma da boleia e joga no chão. Eu juro, eu vi ela. A mulher que eu enterrei 10 anos atrás. E naquele instante, tudo parou. O caminhão, a respiração, até o coração. Porque se aquilo fosse verdade, então toda a minha vida tinha sido uma mentira. O que aconteceu depois muda qualquer caminhoneiro raiz. O ronco grave do motor do Scania 460R Super Cinza Nardo cortava o silêncio da manhã na BR-040. O sol já batia forte no para-brisa e eu estava na liga mantendo a nave firme no tapetão. Carga filé, bom frete, destino Brasília. Só mais um dia de estrada. Até que não foi. Uma buzina estourou atrás de mim, um cachorro louco forçando ultrapassagem sem espaço. O bicho veio tão colado que parecia arrancar tinta da minha carreta. "Cê tá doido, irmão?" gritei, segurando o volante com força. O carro passou rasgando pelo acostamento, levantando poeira e deixando o rastro da imprudência. Meu coração acelerou. Foi por pouco. Mais um segundo e eu estava trocando a cueca chofer. Respirei fundo, engatei a marcha e voltei o foco. Estrada é assim, todo quilômetro traz uma surpresa. Mas a mente, essa não obedece. No retrovisor, vi só a faixa de asfalto desaparecendo e pensei, 45 anos na lida, Valdir, e continua do mesmo jeito. Só você e o barracão de zinco contra o mundo. A boleia cheirava a café velho e diesel, mistura que grudava na pele como tatuagem. O rádio chiava notícias distantes, mas eu quase não ouvia. O pensamento corria longe. A cada curva, a lembrança dela voltava. Helena. Nome que ainda queimava no peito, como se tivesse sido ontem. De repente, um movimento na pista me tirou do transe. Um carro pequeno atravessado, piscando alerta, gente gesticulando na beira da estrada. Reduzi no freio motor e encostei. "Tá tudo certo aí, compadre?" Perguntei pela janela. Um homem suado, camisa aberta no peito, respondeu desesperado. "Minha filha tá passando mal, moço. O carro ferveu. Não liga mais. Não sei o que fazer." Saí da boleia, senti o calor do asfalto queimando as botas. A menina de uns 8 anos, pálida no banco de trás, respirava com dificuldade. O cheiro de óleo queimado do motor estourado se misturava ao ar seco. "Leva ela para o hospital, doutor, eu ajudo", falei, já abrindo a porta do meu Scania. "Mas o caminhão é muito grande, não dá tempo." Ele retrucou nervoso. Olhei bem nos olhos dele. "Dá tempo, sim. Aqui é nave, parceiro. Sobe logo." O homem pegou a filha no colo, a mãe subiu atrás, aflita. Dentro da boleia, a menina respirava com um chiado fino. Cada segundo parecia uma eternidade. Engatei marcha, acelerei pesado, fazendo média só no limite do possível. A estrada virou corredor de emergência. Ultrapassei caminhões, podando no espaço justo, braço suado no volante, ouvido atento ao som do motor. Dentro, só choros e orações. Quando finalmente chegamos no posto médico mais próximo, o homem saiu correndo com a filha nos braços. Eu fiquei parado, mão tremendo no volante, olhando pelo espelho. Foi aí que senti. Aquela cena mexeu comigo de um jeito estranho, porque ver aquela menina ali, lutando para respirar, me lembrou de uma outra perda que eu nunca superei. Helena. Dei partida de novo, sozinho na boleia. O ronco do motor voltou, mas a cabeça estava longe. Não era só estrada naquela manhã, era destino. E eu ainda não sabia, mas dali a poucas curvas, a vida ia me jogar de frente com o maior fantasma que eu já carreguei. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada,
Se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí. Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce. Cê tá doido. A estrada voltou a se abrir na minha frente, reta comprida, sol rachando e aquele barulho constante do motor que às vezes parece até coração batendo junto. Eu estava de novo sozinho, só eu e o Scania cinza nardo, mas a cabeça não parava quieta desde a cena da menina. Quanto mais eu acelerava, mais a lembrança voltava. Helena. O nome vinha como vento forte, batendo sem pedir licença. 10 anos, e parecia ontem. Lembro bem do dia que conheci aquela morena. Foi numa festa de São João, lá em Barbacena. Fogueira alta, cheiro de milho verde e sanfona no ar. Eu era só um caminhoneiro novo de estrada, farofa ainda, aprendendo a vida. Ela chegou sorrindo, cabelo preso com lenço colorido, e quando me pediu para dançar, eu fiquei sem jeito. Bora, estradeiro, ou vai travar igual tartaruga. Ela riu. Naquela noite, dançamos até a sanfona cansar. E dali em diante, Helena virou o meu ponto de parada, o meu filé em meio a tanto frete bucha. Mas o tapetão tem seus pedágios, e o destino cobra caro. O acidente aconteceu numa tarde qualquer. Ela estava indo para a cidade vizinha, chovia, e o carro rodou na pista. Quando me ligaram, já era tarde. Corpo reconhecido, velório cheio de vela e choro. Eu estava lá, chorando feito menino, sem acreditar. Enterrei junto com ela uma parte de mim. Desde então, a boleia virou minha casa, mas também virou meu castigo. Cada viagem era para tentar fugir do vazio. Só que vazio não se foge, vazio viaja do lado. Naquele dia, rodando depois de ajudar a família com a menina, parecia que alguém tinha cutucado essa ferida que eu sempre tentei esconder. A imagem dela sorrindo, a voz chamando meu nome, o perfume simples de lavanda, tudo voltou de repente. Fiquei tão perdido nos pensamentos que quase bati num carro de passeio que reduziu de uma vez na minha frente. Pé de breque desgraçado. Xinguei, desviando no reflexo. O coração acelerado, os olhos marejados. Segurei o volante firme, mas dentro de mim era só caos. E aí veio a lembrança que eu nunca contei pra ninguém. No dia do enterro, quando fechei o caixão, eu juro que tive a sensação de que ela respirava. Foi rápido, coisa de segundo, mas eu vi. O peito dela subir e descer, leve, quase invisível. Na hora pensei, Valdir, você tá doido, tá vendo coisa de tanto sofrer. Mas a lembrança desse instante ficou presa, como um espinho. Agora, 10 anos depois, com a imagem da menina passando mal na boleia, esse detalhe voltou com força. E se não fosse só imaginação? O rádio chiou, cortando meus pensamentos. Tocava uma moda antiga, daquelas de cortar o coração. Desliguei. O silêncio era pior, mas pelo menos era meu. Mais uns quilômetros adiante, parei num posto de beira de estrada para abastecer. O cheiro de diesel, o barulho das bombas, o vai e vem dos chapas oferecendo ajuda, tudo igual de sempre. Mas quando entrei no restaurante para tomar um café, ouvi alguém falando o nome dela. Helena, sim, morava lá em Ouro Branco. Gente boa demais. Meu corpo gelou. Cheguei perto, coração disparado. 2 caminhoneiros conversavam, falando de gente antiga da região. Perguntei, tentando disfarçar a ansiedade. Vocês estão falando de Helena? O mais velho me olhou, balançou a cabeça. Tô sim, mas já faz tempo, né, doutor? Coitada. Partiu cedo. Pois é, respondi, engolindo seco, tentando não deixar a voz tremer. Voltei pro Scania e fiquei ali, parado, mão no volante, sem conseguir ligar a chave. Dentro de mim a pergunta não calava. Por que esse nome não me deixava em paz? Porque parecia que a estrada estava me empurrando de novo para ela. Dei partida, engatei a marcha. Segui viagem, mas a sensação era clara. Algo estava errado naquela história de 10 anos atrás. E eu não sabia, mas estava prestes a descobrir.
O sol batia reto no para-brisa, meio-dia estourado, calor seco que fazia a camisa colar no corpo. O Scania ronronava firme, marchando redondo no tapetão. Eu já estava naquela hipnose de estrada, sabe? Olho no asfalto, cabeça viajando. Até que, na descida de uma curva longa da BR-040, vi algo que fez meu peito disparar. No acostamento, parada, tinha uma mulher. Vestido claro, cabelo solto batendo no vento. E não foi só impressão não, eu juro, era Helena. Meu pé foi no freio sem pensar, o caminhão deu aquela balançada forte, barulho das cargas se ajeitando atrás. O coração martelava no peito como se fosse estourar. Não pode ser, tá doido. Reduzi, encostei no acostamento. O motor ainda vibrava no peito, mas minha mente estava em outro lugar. Desci da boleia devagar, como se tivesse medo de me aproximar daquilo. A cada passo, a sensação de que eu estava pisando dentro do passado. Ela virou o rosto, e quando nossos olhos se encontraram, minhas pernas quase falharam. Helena! Saiu da minha boca sem força, quase engasgado. Ela não respondeu de imediato. Ficou me olhando assustada, como se tivesse sido pega em flagrante, até que sussurrou: Valdir, não era para você me ver aqui. Meu corpo arrepiou inteiro. Eu queria correr, abraçar, confirmar que era de verdade, mas ao mesmo tempo parecia que eu estava diante de um fantasma. Minha mente gritava: você viu ela no caixão, Valdir. Você chorou no enterro, você enterrou esse amor. De repente, o som de um carro se aproximando cortou aquele silêncio. Um sedã preto parou alguns metros à frente. E dele saiu um homem, jovem, bem arrumado, óculos escuros, que caminhou até ela com firmeza. Passou o braço na cintura dela como se fosse dono. Quem é esse? Perguntei, a voz embargada de raiva e confusão. Ele me encarou, frio, quase desafiando. Isso não é da sua conta. Helena tentou falar, mas ele a puxou, protegendo-a como se eu fosse ameaça. Eu avancei um passo, sem acreditar no que estava vendo. 10 anos, Helena. 10 anos chorando sua morte. E agora você aparece assim, do nada, com outro homem. Ela abaixou o rosto, lágrimas nos olhos, mas não falou nada. O silêncio dela doía mais do que qualquer resposta. O homem fez sinal para ela entrar no carro. Ela hesitou, olhou para mim de novo e naquele olhar tinha dor, tinha medo, tinha um pedido de desculpa que nunca saiu em palavras. Mas ainda assim, ela entrou. O carro arrancou, levantando poeira no acostamento. Fiquei ali parado, no meio do calor, com o coração esmagado, sem saber se tinha visto um milagre, uma mentira ou uma loucura da minha cabeça. Subi de volta na boleia, mãos trêmulas no volante. O motor do Scania rugiu alto quando dei partida, mas parecia distante. Minha mente rodava em círculos. Se era ela, por que nunca me procurou? Quem é aquele homem? E o que significa esse teatro todo? A cada quilômetro a angústia só aumentava. Era como se o asfalto estivesse me puxando para dentro de um buraco. Eu estava perdido, sem chão, sem resposta. Olhei para o retrovisor, como se esperasse ver o carro preto ainda atrás. Mas a estrada estava vazia, só o sol queimando e o cheiro de borracha quente no ar. A voz dela ecoava dentro de mim. Não era para você me ver aqui. E eu sabia lá no fundo que aquilo não ia acabar ali. Quer que eu já escreva o capítulo 4, o encontro impossível, mostrando o primeiro diálogo mais intenso entre Valdir e Helena, com clima de confronto e revelações cortadas no meio pela tensão. Eu ainda sentia o gosto seco da poeira na boca quando desliguei o Scania e empurrei a porta pesada da boleia. O barulho do vento na rodovia parecia distante. Tudo que eu ouvia era o sangue martelando no ouvido e aquela voz presa no peito. É ela, Valdir. É Helena. A cada passo no acostamento, a imagem dela ficava mais nítida. Não era lembrança, não era sonho, não era fantasma. Era carne e osso. Vestido claro, o mesmo jeito de mexer no cabelo, o mesmo olhar que 10 anos atrás me fez acreditar que eu nunca ia ficar sozinho na estrada.
Parei a menos de 2 metros dela. Meu corpo inteiro tremia. Helena saiu da minha boca como um soluço. Ela respirou fundo, mordeu os lábios, parecia lutar contra ela mesma. Até que disse, baixo, Valdir, não era para ser assim. Meu peito explodiu. Como não era para ser assim? Você morreu! Eu enterrei você com essas mãos, chorei 10 anos como um condenado. Ela fechou os olhos, lágrimas escorreram, mas não respondeu. Só aquele silêncio que mata mais que qualquer verdade. E foi nesse momento que a situação virou de vez. Um barulho de motor se aproximando fez a poeira subir na curva. O sedã preto parou alguns metros à frente. A porta bateu seco e dele saiu um homem, alto, camisa clara bem passada, óculos escuros que escondiam qualquer emoção. Ele veio andando firme, como quem já sabia o que encontrar. Passou o braço na cintura de Helena, sem cerimônia. Eu senti o chão afundar. Quem é você? Rosnei, sem conseguir segurar a raiva. O sujeito me encarou, frio. A pergunta não é quem eu sou. A pergunta é o que você está fazendo aqui. Olhei para Helena, buscando resposta nos olhos dela. Helena, fala comigo, me diz que isso é um engano, que não é verdade. Ela abaixou a cabeça chorando. O silêncio dela foi como facada. O homem apertou mais forte a cintura dela, como se me desafiasse. Já deu, caminhoneiro. Vai seguir sua estrada, porque aqui não tem nada para você. Meu sangue ferveu. Você não sabe nada da nossa história. Avancei um passo, a voz explodindo. Ela era minha vida, meu amor, e me fizeram acreditar que estava morta. O homem não piscou. E é assim que vai continuar. Naquele instante, senti vontade de partir para cima, de arrancar aquele braço dela. Mas Helena me olhou finalmente. O olhar dela era um pedido, não de volta, não de explicação. Era um pedido para eu parar. Eu fiquei travado, o vento batia forte, o calor do asfalto subia em ondas e o mundo parecia desmoronar na minha frente. Ela respirou fundo, enxugou as lágrimas rápido, como se quisesse apagar o que tinha acabado de mostrar. Vai, Valdir, segue tua vida, por favor. Essas palavras entraram em mim como ferro quente. Eu não conseguia falar, não conseguia mover nada. Só fiquei ali, olhando enquanto o homem a conduzia de volta para o carro. Eles entraram. O sedã arrancou rápido, levantando poeira que me cegou por alguns segundos. Quando limpei os olhos, só restava a estrada vazia e o eco da voz dela repetindo, segue tua vida. Voltei para o Scania como um morto-vivo. Subi na boleia, fechei a porta, mas minhas mãos não achavam o caminho da chave. Fiquei parado encarando o retrovisor. Era como se eu esperasse que ela voltasse correndo, que batesse na porta, que dissesse que aquilo era mentira. Mas não. O ronco do motor finalmente encheu a cabine. Engatei marcha, mas não sabia para onde ia. Cada metro rodado doía. Eu tinha passado 10 anos enterrando aquela dor. E em minutos, a estrada tinha arrancado a tampa do caixão e jogado na minha cara. No meio do silêncio, uma pergunta começou a me consumir. Se Helena estava viva, então, o que mais tinham escondido de mim? Eu não tinha resposta. Só sabia de uma coisa. A partir dali, nada seria igual. O barulho do motor do Scania ainda ecoava quando parei no próximo posto da rodovia. Encostei a nave, desliguei tudo e fiquei um tempo só encarando o horizonte, tentando entender se o que tinha acontecido era real ou coisa da minha cabeça. Mas não tinha como ser ilusão. Eu tinha visto, tinha ouvido, tinha sentido. Era Helena. A mão tremia quando peguei o celular. Quis ligar para alguém, qualquer um, mas quem? 10 anos eu não falava sobre ela com ninguém. 10 anos calado, engolindo saudade. E agora, de repente, a mulher que eu enterrei estava viva, andando com outro homem. Respirei fundo. O coração pedia resposta. Engatei marcha de novo, botei o bruto na pista e fui atrás. Não importava para onde aquele carro preto tinha ido. Eu precisava encarar. Foram quilômetros rodados, até que numa saída estreita para uma cidadezinha, eu reconheci de longe a traseira do sedã. O carro estava parado num bar de beira de estrada,
Desses simples, com poeira levantada e cheiro de fritura escapando pela janela. Estacionei o Scania alguns metros adiante e desci. O barulho do meu pé batendo no chão seco parecia mais alto que o ronco do motor. Entrei. E lá estavam eles. Helena sentada, olhar perdido no copo d'água. O homem ao lado, falando baixo como se desse ordens. Quando ela me viu, arregalou os olhos. Valdir, não. Mas eu não dei espaço. A raiva engoliu qualquer medo. Agora você vai me explicar, Helena. Não tem mais como fugir. O homem levantou devagar, ajeitou os óculos escuros e veio na minha direção. Tinha aquele jeito frio, calculado. Já disse, não tem nada para você aqui. Olhei para ele e falei firme. Eu não tô falando contigo, tô falando com ela. Ele deu um sorriso curto, debochado. Mas eu tô falando com você. O ar ficou pesado. Os poucos clientes no bar pararam de comer, só observando de canto. O silêncio foi quebrado por Helena. Valdir, por favor, vá embora. A voz dela tremia. Doía ouvir aquilo. Vai embora? Repeti, sentindo a garganta travar. Depois de 10 anos acreditando que você estava morta, é só isso que você tem para me dizer? Ela abaixou os olhos. Lágrimas caíram no copo. O homem então se aproximou, quase colando no meu rosto. Você não entende, a vida dela não é mais da sua conta. Minha mão fechou em punho, o sangue fervia. Se mete não, parceiro. Você não estava lá quando eu vi ela no caixão. Você não sabe o que foi perder essa mulher. Helena levantou. A voz dela saiu cortada pelo choro. Valdir, eu não posso explicar agora. Então quando? Gritei. Me olha nos olhos e me diz que eu tô maluco, que não é você. Me diz que aquela que eu vi morrer não era você. Ela respirou fundo, parecia prestes a falar. O homem segurou o braço dela com força. Chega, Helena. Ela puxou devagar, sem coragem de enfrentá-lo. Olhou para mim de novo. Me desculpa, Valdir. Só isso. O peito apertou. Eu queria quebrar o mundo, mas minhas pernas não saíram do lugar. O homem a conduziu até a porta, como quem carrega uma posse, e antes de sair, ele virou para mim. Esquece, é o melhor que você pode fazer. O sedã preto arrancou rápido, levantando poeira mais uma vez. Eu fiquei ali, sozinho, de pé, no meio do bar, com todos olhando como se eu fosse um louco. Voltei pro Scania com a cabeça estourando. Liguei o motor, engatei marcha, mas não sabia se seguia viagem ou se voltava atrás. A única coisa clara era que a cada resposta que eu tentava arrancar, surgiam mais perguntas. No retrovisor, vi meu próprio rosto marcado pelo tempo e pela estrada. Mas o que me assustou foi perceber o quanto ainda tinha de Helena dentro de mim. 10 anos não tinham apagado nada, e ali, rodando no silêncio pesado da cabine, uma certeza se formou. Eu não ia descansar enquanto não soubesse a verdade. Voltei para a boleia do Scania como quem volta para um quarto escuro. Fechei a porta pesada, o silêncio caiu e de repente parecia que até o ronco do motor tinha perdido a força. Girei a chave, o bruto rugiu bonito, mas eu não estava ali. O corpo na estrada, a mente perdida. A cada quilômetro rodado, a mesma pergunta batia sem parar. Eu vi mesmo Helena ou enlouqueci de vez? Segurei o volante firme, olhando o tapete preto se esticar na frente. Mas a imagem dela vinha clara demais para ser ilusão. O vestido claro balançando no vento, os olhos marejados, a voz chamando meu nome. Não tinha como inventar aquilo. Só que aí vinha o contra. Eu tinha visto o corpo dela, tinha chorado em cima do caixão, tinha carregado flores até o túmulo. Então como? Me peguei falando sozinho dentro da cabine. Tá ficando maluco, Valdir. 10 anos sozinho na estrada, a cabeça começa a pregar peça. Mas logo retruquei para mim mesmo. Não. Aquilo era ela. Não tinha como não ser. O volante começou a suar nas minhas mãos. Reduzi marcha, encostei o Scania num recuo da pista. Abri a janela. O ar quente da tarde bateu no rosto, mas não aliviou. O coração estava descompassado, igual motor desregulado. Apoiei a cabeça no volante. O barulho do caminhão,
O cheiro de diesel, nada conseguia me trazer de volta. Fechei os olhos e vi de novo a cena dela entrando no carro preto, sendo levada embora. Como se eu tivesse perdido ela 2 vezes. Bati a mão forte no painel. Por que você não falou comigo, Helena? Por que me deixou assim, no escuro? O rádio chiou. Entrou uma música sertaneja antiga, dessas que falam de saudade e perda. Desliguei na hora. Não aguentava mais escutar nada que me puxasse ainda mais fundo. Dei partida outra vez, botei a nave de volta na pista, mas dirigir sem estar na liga é quase pedir para morrer. Perdi a conta de quantas vezes quase arranquei tinta de carro pequeno, ultrapassando no reflexo sem pensar. Um motorista me xingou pela janela quando passei colado. Outro buzinou alto reclamando. Eu só via flashes de luz e sentia o caminhão tremer. Cê tá doido, Valdir, vai acabar virando estatística. Falei comigo mesmo, mas não conseguia parar. Cada curva parecia uma emboscada da memória. Cada placa de quilometragem gritava o nome dela. Numa descida longa, quase deixei o bruto descer de banguela. Segurei no freio motor no último segundo, o coração na boca. Se eu fosse um pouquinho mais fundo no vazio, tinha acabado ali. Encostei de novo, respirei fundo, joguei água do galão no rosto. Aquele choque gelado me trouxe de volta por um instante. Me olhei no espelho retrovisor. A barba grisalha, os olhos fundos, a pele marcada de sol e estrada. Esse aí não é mais o moleque que dançou com Helena no São João, pensei. Mas dentro eu ainda era. E era isso que me matava. Peguei o celular, pensei em ligar para a irmã dela, para algum conhecido de Barbacena, mas o dedo não teve coragem de apertar. Medo da resposta, medo de descobrir que eu estava mesmo louco. A buzina de um caminhão atrás me tirou do transe. Engatei marcha e voltei para rodar, mas dessa vez mais lento, tentando manter a cabeça no lugar. Só que a estrada, traiçoeira como sempre, não deixa a gente escapar do que tem que encarar. Alguns quilômetros adiante, vi uma viatura da PRF parada no acostamento. 2 bota fazendo blitz. O coração disparou. Não sei porquê, mas me deu vontade de parar. Talvez fosse sinal, talvez fosse medo, mas segui em frente, fingindo que nada era comigo. Só que o pensamento ficou. Será que eles sabem de alguma coisa? Será que alguém mais já viu Helena nessa curva da 040? O Scania seguia firme, mas eu já não sabia se eu estava no comando ou se era só passageiro do meu próprio tormento. E naquele silêncio pesado, uma certeza cresceu. Se eu não fosse até o fim, essa dúvida ia me consumir para sempre. Eu precisava descobrir se eu estava rodando atrás de um fantasma ou atrás da verdade. O sol já começava a baixar quando vi lá na frente a barreira da PRF. Cone no meio da pista, giroflex piscando, 2 botas de colete refletivo mandando encostar. Reduzi no freio motor, engatei de leve e puxei o Scania pro acostamento. O coração disparou sem motivo. Eu já tinha documento em dia, carga filé, tudo certo. Mas naquele dia, parecia que o mundo inteiro estava me testando. Um dos policiais veio andando devagar até a janela. Homem de meia idade, olhar firme, mas tranquilo. Boa tarde, motorista. Documento do bruto e da carga, por favor. Entreguei. Ele conferiu, anotou qualquer coisa no bloquinho. Enquanto isso, o parceiro dele circulava o caminhão, checando pneu, lanterna, tudo dentro da normalidade. Eu tentava disfarçar a ansiedade, mas a cabeça estava longe. Não aguentava mais guardar aquilo só para mim. Quando o policial devolveu os papéis, não aguentei e soltei. Doutor, me diz uma coisa. Ele me olhou curioso. Pode falar. O senhor já ouviu falar de uma mulher que aparece parada na curva da 040? O policial franziu a testa, como se não tivesse entendido direito, mas depois deu um meio sorriso. Interessante você falar disso. Não é a primeira vez que escuto. Meu peito travou. Como assim? Ele encostou no batente da porta da boleia, olhando para a estrada. De vez em quando aparece caminhoneiro aqui falando dessa história.
Mulher de vestido claro, cabelo solto, parada no acostamento. Alguns juram que é alma penada, outros dizem que já conversaram com ela. Minha boca ficou seca. Eu vi. Não é alma nenhuma, não. É gente viva. O policial virou o rosto e me encarou sério. Então você também? Assenti, nervoso. Mas não é só qualquer mulher. Era alguém que eu conheci. Ele respirou fundo, como quem não queria entrar muito nesse assunto. Olha, motorista, a estrada guarda mais mistério do que muita gente imagina. Mas entre nós, cuidado. Quem se mete demais nessas histórias, às vezes se perde. Essas palavras bateram forte. Perde como? Perguntei, com a voz quase sumindo. Ele não respondeu direto. Só olhou para o parceiro que já voltava do lado da carreta e fechou a conversa. Tá tudo certo aqui, pode seguir viagem, mas fica atento. Engatei a marcha, acelerei devagar, mas a mente fervia. Não era loucura só minha. Outros também tinham visto. Outros também falavam dessa mulher na curva. O volante parecia mais pesado. O silêncio dentro da cabine só aumentava a sensação de que eu não estava sozinho naquela boleia. Cada farol que vinha na contramão, cada buzina distante, parecia sinal. Rodando mais alguns quilômetros, encostei de novo num posto para respirar. Desci, sentei num banco de concreto embaixo de uma árvore seca. O barulho dos caminhões passando soava como o fundo de um pesadelo. Peguei o celular. Escrevi no bloco de notas. Não foi sonho. Outros também viram. Não sou louco. Guardei o aparelho e olhei para o horizonte. A imagem de Helena, tão viva, misturada agora com as palavras do policial, me deixou com uma sensação terrível. Talvez eu estivesse mexendo com algo maior do que imaginava, mas a estrada não perdoa covarde. E eu sabia, eu ia até o fim, mesmo que isso custasse mais do que eu podia pagar. Engatei marcha outra vez. O ronco do Scania encheu a cabine. Mas lá dentro, a dúvida ecoava mais alto que qualquer motor. O que diabos Helena estava escondendo de mim? Rodar com a cabeça cheia é o mesmo que dirigir no escuro sem farol. A estrada seguia. O Scania roncava firme, mas dentro da boleia eu só pensava em uma coisa: descobrir a verdade sobre Helena. Resolvi encostar no pátio de um posto em Ouro Branco, cidade onde ela tinha família. Desci, pedi um café forte no balcão e puxei conversa com o frentista, um rapaz novo, jeito de quem conhece todo mundo dali. Amigão, deixa eu te perguntar. Você já ouviu falar da família de uma moça chamada Helena? Morava aqui faz uns anos. Ele parou de encher a xícara, me olhou rápido e voltou para o serviço como se nada. E, doutor, aqui passa tanta gente? Helena? Não lembro, não. A voz dele tremia. Eu sabia que ele lembrava, mas escolheu não falar. Deixei para lá e fui atrás de gente mais velha que tivesse memória da cidade. Bati na porta de um boteco simples, daqueles de mesa de ferro e dominó estalando. Cumprimentei os senhores que jogavam e puxei assunto com um deles, bigode branco, boné de aba reta. O senhor não lembra de uma moça daqui chamada Helena? Bonita, cabelo escuro, família tradicional. O homem arregalou os olhos por um segundo, mas logo abaixou. Helena? Não sei não, motorista. O senhor deve estar confundindo de cidade. Outro interrompeu rápido, mudando de assunto. O Galo vai tomar de novo esse ano. Cê vai ver. Fiquei parado, sem resposta. O jeito como eles desviaram foi descarado. Eles sabiam, só não queriam falar. Voltei para a estrada com um nó no peito. Liguei o rádio para distrair, mas desliguei em seguida. Só restava o silêncio. E nesse silêncio, as lembranças vinham. Helena rindo, Helena dançando, Helena dizendo que me amava. E agora todos fechando a boca como se ela fosse um segredo proibido. Mais tarde, estacionei numa praça pequena da cidade vizinha. Ali, reconheci de longe o Zeca, velho amigo da família dela, desses que sempre tinham história para contar. Me aproximei. Ele sorriu quando me viu, mas o sorriso morreu quando ouviu o nome dela. Zeca. Preciso saber, a Helena tá viva ou não? Ele respirou fundo, ficou olhando o chão de pedra.
Valdir, você é amigo, não merece carregar mais peso do que já tem. Mas deixa esse assunto quieto. Como deixar quieto, Zeca? Eu vi ela com meus próprios olhos. Minha voz saiu alta, chamando a atenção de quem passava. Eu vi, ela estava ali, viva, respirando, chorando. Ele levantou a mão pedindo calma. Baixa o tom, homem. Aqui ninguém gosta de falar disso. Por quê? Perguntei firme. Zeca balançou a cabeça. Porque tem gente grande envolvida. Coisa que não é para nós se meter. O silêncio dele doeu mais que qualquer resposta. Voltei pro Scania de alma pesada. Agora eu tinha certeza, não era só loucura minha. Helena estava viva e todo mundo sabia. Só que havia algo maior segurando essas bocas fechadas. Na boleia, bati no volante com força. Então é isso, Helena. 10 anos acreditando que você tinha partido e agora descubro que a cidade inteira sabe de alguma coisa que eu não sei? O ronco do motor voltou, mas dentro de mim só havia um vazio maior. A estrada seguia reta, interminável. Mas eu sentia, a cada quilômetro, eu estava mais perto de uma verdade que podia acabar comigo. E mesmo assim, não tinha como parar. Depois de tanto silêncio, de tantas portas se fechando na minha cara, eu sabia que só restava uma pessoa capaz de me dar alguma resposta. Maristela, a irmã de Helena. Peguei o Scania e segui até Belo Horizonte, onde lembrava que ela morava. O coração batia forte, como se eu estivesse prestes a descarregar a carreta na ladeira mais íngreme da estrada. Eu sabia que encontrar Maristela podia mudar tudo, ou me afundar de vez. Quando cheguei, estacionei o Bruto numa rua tranquila. A casa dela era simples, portão baixo, paredes gastas pelo tempo. Toquei a campainha com a mão trêmula. Alguns segundos depois, ela abriu. O choque veio no rosto dela na hora. Valdir, meu Deus, quanto tempo! Eu tentei sorrir, mas a voz saiu seca. Preciso falar com você, Maristela. É sobre a Helena. O semblante dela mudou imediatamente. Ficou pálida. Os olhos fugiram dos meus. Abriu o portão devagar, como quem sabia que não tinha como evitar. Entra. A sala era simples, cheirava a café passado na hora. Sentamos à mesa. Ela não conseguia me encarar direto. Eu fui direto ao ponto. Eu vi Maristela, na BR-040. Era ela. Não adianta negar. Ela suspirou fundo, a respiração pesada como se estivesse carregando aquilo há anos. Valdir, eu sabia que um dia você ia descobrir. Meu peito travou. Então é verdade, ela está viva. As lágrimas começaram a cair no rosto dela. Sim, Valdir, Helena nunca morreu. O mundo girou. Apoiei as mãos na mesa para não perder o equilíbrio. Como assim? Eu vi o caixão, eu vi o corpo. Maristela balançou a cabeça. Foi tudo uma farsa. O nosso pai, ele armou aquilo. Minha garganta fechou. O quê? Ela continuou, a voz embargada. Papai sempre foi rígido, você sabe. Ele nunca aceitou o namoro de vocês. Queria que Helena se casasse com um empresário da região, alguém que trouxesse status para a família. Mas ela não aceitou. Ela te amava, Valdir. E para fugir daquilo, ela tentou de tudo. As mãos dela tremiam. O pai contratou gente, inventou o acidente. O corpo que você viu não era dela. Não, não pode ser. Falei baixo, quase sem voz. Maristela assentiu, chorando. A cidade inteira foi cúmplice do silêncio. Quem sabia, ficou calado por medo do meu pai. Ele tinha muito poder, muitos contatos. Helena foi obrigada a desaparecer e nunca mais pôde voltar. Meu corpo inteiro doía. 10 anos de luto, de dor, de solidão, e tudo tinha sido sustentado por uma mentira. Mas por quê? Perguntei, a voz embargada. Por que ela nunca me procurou? Por que não fugimos juntos? Maristela respirou fundo, enxugando as lágrimas. Porque ela achava que, se te envolvesse, você ia ser destruído também. Papai podia acabar com sua vida. Ela decidiu carregar sozinha. As palavras cortavam mais fundo do que navalha. Eu queria gritar, quebrar tudo, mas só consegui ficar em silêncio. Maristela segurou minha mão firme. Ela te amava, Valdir.
Nunca deixou de amar, mas escolheu o sacrifício. Olhei para o chão, tentando processar tudo. A lembrança dela me olhando naquela curva, os olhos marejados, agora fazia sentido, mas ainda tinha algo que não fechava. E o homem que estava com ela? Quem é? Maristela hesitou. Não sei, mas se ele está ao lado dela, é porque ainda existem segredos que você não conhece. Fiquei em pé, a cadeira arrastando no chão. Eu vou descobrir, seja quem for, seja o que for, eu vou até o fim. Ela tentou me acalmar. Valdir, cuidado. Você não tem ideia do que pode encontrar, mas eu já não tinha escolha. O motor já estava ligado dentro de mim, acelerado. Depois de 10 anos carregando uma mentira, agora eu só aceitava a verdade. Saí da casa com o coração em pedaços, mas com uma decisão clara. Eu não ia descansar enquanto não tivesse Helena cara a cara de novo. E dessa vez, ela ia ter que me dizer a verdade inteira. Eu saí da casa de Maristela com as pernas bambas, como se tivesse tomado um soco no estômago. O mundo parecia rodar mais rápido do que eu conseguia acompanhar. O ronco do Scania, que sempre me dava segurança, agora soava distante, como se fosse de outro caminhão. A verdade martelava na minha cabeça sem dar trégua. 10 anos de luto por uma morte que nunca aconteceu. Subi na boleia, fechei a porta com força. O silêncio caiu pesado. Apoiei a testa no volante e deixei as lágrimas correrem. Eu nunca tinha me sentido tão enganado na vida. Não era só a saudade. Não era só a ausência. Era a mentira. Helena, por que você fez isso comigo? Minha voz saiu rouca, engasgada. Peguei a estrada de novo, mas cada quilômetro rodado parecia um peso maior. A lembrança do enterro, das coroas de flores, dos amigos me consolando, da terra caindo em cima do caixão. Tudo aquilo agora era só um teatro cruel. E eu, idiota, fui o ator principal, acreditando em cada cena. A raiva começou a crescer no peito. Não só dela, mas de todos. Do pai dela, da cidade inteira, até dos amigos que ficaram calados. Me deixaram viver como um condenado, chorando por uma mulher que estava viva o tempo todo. Bati a mão no painel. Vocês me enganaram, seus desgraçados! O grito ecoou dentro da cabine. A estrada não respondia, só o ronco do motor e o barulho dos pneus no asfalto. Mas dentro de mim, a revolta queimava como fogo. Reduzi marcha, acelerei de novo, como se o caminhão fosse extensão da minha raiva. O ponteiro subiu, o Scania rugiu alto, e eu deixei. Queria sentir o vento bater na cara, queria que a velocidade apagasse a dor. Mas dor não apaga assim. Em certo momento, encostei num posto, desci da boleia e fui direto ao banheiro. Lavei o rosto na pia, fiquei encarando meu reflexo no espelho rachado. Os olhos vermelhos, o rosto marcado pelo sol da estrada e agora pelo peso da mentira. 10 anos, Valdir, 10 anos acreditando numa farsa. Falei comigo mesmo, a voz baixa, quase um lamento. Quando voltei para o pátio, vi 2 caminhoneiros conversando perto de uma mesa. Um deles comentou rindo de leve. Falaram de novo daquela mulher na curva da 040. Dizem que apareceu semana passada também. Meu sangue gelou. Então não era só comigo. Ela estava mesmo circulando por ali. O mistério não era mais se Helena estava viva. Era entender o que ela estava fazendo naquela estrada, naquele pedaço maldito. Subi de novo na cabine. O café que eu tinha tomado amargava na boca. O corpo tremia, mas a mente estava decidida. Eu não ia deixar isso morrer. Se eu tivesse rodado 10 anos enganado, agora eu ia rodar até descobrir cada detalhe. No meio da viagem, a lembrança dela veio forte. O jeito que ela sorria, o cheiro de lavanda, a primeira vez que ela me chamou de meu bruto quando encostei com o caminhão perto da casa dela. Era amor de verdade, e eu não podia aceitar que aquilo tivesse virado só uma mentira jogada na estrada. As perguntas voltavam sem parar. Se ela me amava, por que não confiou em mim? Por que não me chamou para fugir junto? Eu teria largado tudo, teria enfrentado o pai dela, teria enfrentado o mundo. Mas ela escolheu sumir. O volante começou a ranger sob a força das minhas mãos.
O coração batia forte, como se fosse explodir a qualquer momento. E foi aí que a ideia entrou na minha cabeça, do jeito mais claro possível. Eu precisava encontrar Helena de novo, cara a cara, sem aquele homem, sem ninguém, só nós dois. E dessa vez, ela não ia poder fugir das minhas perguntas. Engatei marcha com mais força. O Scania respondeu com um rugido bonito, acelerando pesado no tapetão. O céu escurecia no horizonte, mas dentro de mim o fogo só aumentava. Eu não sabia onde aquela busca ia me levar. Mas uma coisa eu tinha certeza: eu não ia descansar até saber toda a verdade. E no fundo, uma voz pequena, escondida no coração, ainda me dizia: talvez ela ainda te ame. Essa era a parte mais cruel, porque mesmo com toda a raiva, toda a mentira, eu ainda queria acreditar nisso. O Scania corria firme na pista, mas a minha cabeça estava numa guerra que parecia não ter fim. Cada quilômetro rodado me jogava de um lado para o outro. Uma hora eu só queria largar tudo, esquecer que vi Helena, fingir que a mentira nunca existiu. Outra hora, a raiva queimava e eu sentia vontade de caçar ela até o fim do mundo. Arrancar a verdade da boca dela, custasse o que custasse. O coração dizia uma coisa, a razão gritava outra. A estrada, que sempre foi meu refúgio, dessa vez parecia só um espelho do caos que eu carregava por dentro. 10 anos, Valdir. 10 anos enganado. Eu murmurava, a voz embargada. Mas e se ela ainda me ama? E se esse sacrifício todo foi por você? Segurei o volante com mais força. A lembrança dela me olhando na curva da 040 voltou clara. Tinha dor naquele olhar. Tinha verdade também. Só que junto tinha um silêncio que me matava. De repente, o celular vibrou na boleia. Quase pulei no banco. Atendi rápido, esperando ouvir a voz dela. Mas era um colega de estrada, o Jaiminho. Fala, bruto. Tudo certo? Tentei disfarçar o tom. Tudo, mais ou menos. Ele riu. Tá rodando estranho? Ouvi no rádio. Dizem que você quase arrancou tinta de uns 3 carros hoje. Que tá pegando? Suspirei. Se eu te contar, você vai dizer que eu tô maluco. Eu já vi cada coisa nessa vida, irmão. Tenta aí. A boca quase falou, mas engoli as palavras. Eu sabia que ninguém ia entender. E se entendesse, ia ser pior. Então despedi rápido e desliguei. O silêncio voltou. Olhei pela janela, vi o céu escurecendo devagar. A noite se aproximava e, junto com ela, aquele peso de solidão que sempre volta. Só que dessa vez não era a solidão normal de estrada. Era uma solidão carregada de fantasma vivo. Parei em um posto pequeno na beira da pista. Desci, pedi um prato de arroz com ovo no restaurante, mas nem consegui comer direito. A comida parecia areia na boca. Na mesa do lado, 2 caminhoneiros conversavam alto sobre fretes, rindo. Eu só pensava, eles estão vivendo a vida deles, e eu aqui preso nesse inferno que nem sei se é real ou não. Voltei para a boleia, sentei no banco do motorista e fiquei parado, olhando o painel apagado. A mente rodava como carreta em descida sem freio. E foi aí que a pergunta final me pegou de cheio. Eu queria mesmo descobrir a verdade ou tinha medo do que ia encontrar? Se eu fosse atrás dela, talvez descobrisse que ela nunca me amou de verdade, que tudo foi escolha dela, que o homem do carro preto não era só proteção, mas alguém que ela queria. E se fosse isso, eu não sei se teria força para aguentar. Mas se eu não fosse, ia carregar a dúvida para o resto da vida. E dúvida pesa mais do que carga de minério em ladeira íngreme. Bati no volante, a raiva explodindo. Chega de ficar parado! Dei partida, o Scania rugiu alto e eu botei o bruto na pista de novo. A decisão ainda não estava clara, mas uma coisa eu sabia. Eu não ia conseguir simplesmente esquecer. O passado já tinha me atropelado uma vez, e agora voltava com tudo. Rodando pela BR, a mente me pregava peças. A cada mulher que eu via andando na beira da pista, eu achava que era ela. A cada curva, esperava encontrar o sedã preto. O coração pulava, e quando via que não era nada, vinha aquela sensação de vazio ainda maior.
No fundo, eu sabia que estava perdido. Não dava mais para separar o amor da raiva. Os dois corriam juntos dentro de mim, feito carreta desgovernada. E foi nesse estado que decidi, eu ia voltar para aquela curva da 040. Porque se o destino me jogou Helena ali uma vez, podia ser que jogasse de novo. E se isso acontecesse, dessa vez ela não ia escapar sem me responder. O motor rugia, a estrada se abria, e meu peito era só tempestade. Eu não sabia se ia encontrar amor, ódio ou nada, mas ia encontrar, e a partir dali, minha vida não teria mais volta. O Scania rugia firme na pista, mas dessa vez não era só mais uma viagem. O coração batia mais forte a cada quilômetro que me aproximava da curva da 040. O mesmo lugar onde tudo tinha começado, o mesmo pedaço de asfalto que virou meu inferno. As mãos suavam no volante. O vento entrava pela janela aberta, quente, carregando cheiro de mato seco. Eu repetia para mim mesmo, se for hoje, se ela aparecer de novo, eu não vou deixar escapar. Dessa vez ela vai ter que me encarar. A cada placa de quilometragem, a tensão crescia. E quando a curva começou a se desenhar no horizonte, senti o estômago embrulhar. Reduzi marcha, os pneus roncando no asfalto, o freio motor segurando o peso da carreta. E lá estava, como da primeira vez, parada no acostamento, sozinha, vestido claro balançando no vento, os cabelos escuros soltos, como se nada tivesse mudado em 10 anos. Meu corpo inteiro arrepiou. Não era coincidência, não podia ser. Encostei o bruto com força, o freio chiou alto, a carreta balançou atrás. Pulei da boleia sem nem desligar o motor. Helena! Minha voz saiu forte, quase um grito. Ela virou devagar, os olhos marejados, mas sem aquele homem ao lado. Dessa vez era só ela. Por um instante o tempo parou. Nenhum carro passava, nenhum som além do vento. Eu e ela, só nós dois. Valdir. A voz dela veio baixa, quebrada, como se tivesse medo do próprio nome que pronunciava. Corri os últimos passos até ficar diante dela. As palavras me engasgaram na garganta. Quis abraçá-la, mas o corpo travou. Só consegui dizer, por quê? As lágrimas escorreram no rosto dela. Eu não queria que fosse assim. Nunca quis. Então me explica. Soltei desesperado. 10 anos, Helena, 10 anos chorando sua morte, vivendo como um condenado. Me explica por que você fez isso. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um instante como se buscasse coragem. Foi escolha do meu pai. Você sabe como ele era, Valdir. Eu não tinha opção. Sempre tem opção. Retruquei, sentindo a raiva subir. Você podia ter me chamado, podia ter fugido comigo. Ela balançou a cabeça, chorando mais. Eu pensei em você todos os dias, mas se tivesse te envolvido, você teria perdido tudo. Ele teria acabado com a sua vida. E o que você acha que eu perdi, Helena? Gritei. Eu já perdi tudo. Eu perdi você. Ela estendeu a mão, tocou meu braço com delicadeza. O toque dela incendiou minha pele, como se 10 anos não tivessem passado. Eu ainda te amo, Valdir. Nunca deixei de amar. Essas palavras me cortaram ao meio. O coração acelerou, mas junto veio a revolta. Então por que aquele homem? Quem é ele? Ela hesitou, desviou o olhar. É complicado, você não entende. Então me faz entender, insisti, quase implorando. Não foge de mim de novo. Ela olhou para o chão, respirou fundo. Ele me protege. Depois que fugi, precisei de alguém para me manter viva. Não é o que você pensa. Meu peito ardia. Eu queria acreditar, queria confiar. Mas a imagem dela nos braços dele ainda queimava na memória. Um carro passou na estrada, buzina longa, quebrando o silêncio pesado. Ela se assustou, olhou para os lados, como se estivesse sendo observada. Eu não posso ficar muito tempo aqui, Valdir. Eles podem aparecer. Eles quem? Perguntei, mas ela não respondeu. Deu 2 passos para trás, as mãos tremendo. Só confia em mim. Confiar? Voltei, rindo amargo. Depois de tudo isso, ela olhou nos meus olhos, firme, como se quisesse cravar algo em mim. Eu não tive escolha. Fiquei parado, sem saber se agarrava ela e não deixava mais sair, ou se virava as costas de vez.
O coração gritava para segurar, mas a razão lembrava das mentiras. Outro carro passou. Ela recuou mais. Eu preciso ir. Avancei um passo, a voz desesperada. Não, não dessa vez. Você vai me dizer a verdade, Helena. Toda ela. Mas ela apenas chorou, o rosto marcado pela dor. Me perdoa, Valdir. É tudo o que eu posso te pedir. E antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ela se virou e correu pelo mato seco ao lado da rodovia. Sumiu rápido, deixando só o eco das palavras dela e o gosto amargo da incerteza. Voltei pro Scania cambaleando como se tivesse levado outro golpe no peito. O motor ainda estava ligado, o ronco preenchendo o silêncio. Subi na boleia, bati a porta com força e fiquei ali sem conseguir arrancar. Ela estava ali diante de mim, disse que ainda me amava. Mas também fugiu de novo, e dentro de mim a guerra só aumentava. Eu sabia, não tinha mais volta. A verdade estava perto, mas custaria caro, muito caro. Depois daquele reencontro na curva, eu não consegui rodar muito. O Scania seguia firme, mas meu peito estava em pedaços. Cada lembrança dela se misturava com a raiva e a dúvida. Eu precisava ouvir dela, sem fuga, sem silêncio, sem mistério. 2 dias depois, como se o destino quisesse brincar comigo, recebi uma mensagem curta no celular. Número desconhecido, só dizia, posto antigo perto de Congonhas. Amanhã, meio-dia, vem sozinho. O coração bateu forte. Não precisava de assinatura. Eu sabia que era ela. No outro dia, cheguei cedo. Encostei o bruto no pátio, desliguei o motor e fiquei esperando, suando frio. Quando o relógio bateu meio-dia, vi ela chegando a pé, olhando para os lados como se tivesse medo de ser seguida. Se aproximou devagar, o rosto abatido, mas ainda com aquela força nos olhos que sempre me derrubou. Sentou à minha frente numa mesa de canto e o silêncio foi insuportável. Até que ela começou a falar. Eu não morri, Valdir. Nunca morri. As palavras caíram como um raio, mesmo eu já sabendo. Ela respirou fundo, as mãos trêmulas. Foi meu pai. Ele armou tudo. Aquele acidente, o caixão, tudo uma mentira. Eu não podia mais ser eu mesma. Meu peito queimava. E por quê, Helena? Por quê? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Porque ele queria me casar com um homem que eu odiava. Um arranjo sujo, cheio de interesse. Eu lutei, gritei, mas ninguém me ouvia. Ele mandou e quando meu pai mandava, ninguém desobedecia. A raiva subiu de novo. E eu? Onde eu estava nessa história? Ela abaixou a cabeça. Você era o motivo de tudo. Ele dizia que você não era digno, que caminhoneiro não servia para a filha dele, que se eu insistisse em você, ia te destruir. Fiquei sem ar. E você acreditou? Ela me olhou nos olhos com dor. Eu sabia que ele podia. Você não conhece a metade do que ele era capaz. Então eu aceitei sumir. Aceitei me apagar do mundo, para que você tivesse pelo menos a chance de viver. Dei um soco na mesa. A madeira tremeu. Isso não foi escolha, Helena. Foi covardia. Você podia ter me chamado, podia ter confiado em mim. Ela chorou, o corpo inteiro tremendo. Eu pensei em você todos os dias, mas se eu tivesse te envolvido, hoje você não estaria aqui. O silêncio caiu pesado. Eu não sabia se gritava, se abraçava, se virava as costas. A raiva e o amor batiam de frente dentro de mim, e nenhum dos dois cedia. Ela enxugou o rosto, tentou respirar fundo. Eu ainda tenho medo, Valdir. Eles não me deixaram em paz até hoje. Eu sou vigiada, controlada. Até esse encontro aqui pode me custar caro. O sangue gelou. Quem eles, Helena? Quem está por trás disso ainda? Ela fechou os olhos. Demorou a responder. Gente grande. O tipo de gente que não gosta de perder poder. O tipo de gente que não perdoa. Meu corpo inteiro ficou tenso. Agora não era só a dor da mentira, era a sensação de que eu tinha pisado num terreno muito mais perigoso do que imaginava. Eu só queria minha vida de volta, Valdir, ela disse baixinho. Mas já não sei se ainda existe vida para mim. Olhei para ela, o coração despedaçado. E eu? O que eu faço com tudo isso agora?
10 anos perdido no escuro, e você me aparece viva dizendo que ainda me ama, mas que não pode ser minha. O que eu faço com isso? Ela não respondeu, só segurou minha mão por um instante, com tanta força que parecia um pedido de socorro. E naquele toque eu entendi. Helena não era só vítima do passado, ela ainda estava presa nele. O barulho de um carro chegando fez ela se levantar de repente, o medo estampado no rosto. Eu tenho que ir. Tentei segurar o braço dela. Não, não foge de novo. Ela se soltou, lágrimas escorrendo. Me perdoa, Valdir. Eu não tenho escolha. Saiu correndo, sumindo pela lateral do posto. Eu fiquei parado, sem ar, com a mão ainda quente do toque dela. O coração estava em guerra. Pela primeira vez em 10 anos, eu tinha respostas. Mas junto com elas, vieram ainda mais perguntas. E agora, mais do que nunca, eu sabia. Essa história não tinha acabado. Eu ainda sentia a mão dela presa na minha, mesmo depois de ter se soltado e sumido correndo. O calor daquele toque parecia queimar, mas era uma queimação estranha. Metade ternura, metade dor. Eu ainda a amava. Isso era fato. Só que junto com esse amor vinha o peso da mentira, o gosto amargo da traição. No Scania, parado no pátio do posto, fiquei batendo os dedos no volante, o coração acelerado, como se estivesse correndo sem sair do lugar. A cena do nosso reencontro não saía da minha cabeça. O choro dela, o medo nos olhos, mas também aquela confissão. Eu ainda te amo. Bati a mão no painel raivoso. Ama nada. Quem ama não some, não finge a própria morte, não deixa o outro morrer por dentro. Mas logo depois, a voz dentro de mim respondia. E se ela fez tudo isso para te proteger? Essa guerra interna me corroía. E eu sabia que se visse Helena de novo, não conseguiria só gritar. Parte de mim queria abraçá-la, sentir de novo o que perdi. Outra parte queria empurrá-la longe, castigar com palavras tudo que ela me fez passar. 2 dias depois, o destino tratou de não me dar escolha. Eu a vi de novo. Não na curva, nem no posto. Dessa vez, foi numa pracinha simples, perto de uma rodoviária. Ela estava sozinha, sentada num banco, olhando para o nada. Parei o caminhão a uns metros dali e desliguei o motor. Desci devagar, com o coração batendo tão forte que parecia que todo mundo na rua podia ouvir. Helena! Chamei, a voz baixa, mas firme. Ela levantou o rosto. Os olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado a noite inteira. E quando me viu, não correu. Ficou ali, parada. Eu sabia que você ia me achar de novo, Valdir. Sentei ao lado dela. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou nada. O silêncio pesava mais que qualquer palavra. Até que soltei, sem conseguir segurar. Você me quebrou, Helena. Ela virou de leve, os olhos brilhando. Eu sei, e nunca vou me perdoar por isso. Mas como você pode me amar e ao mesmo tempo me matar em vida? A voz saiu embargada, mas carregada de raiva. 10 anos. 10 anos, Helena. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um instante. Eu me matava também, todos os dias. Você acha que foi fácil para mim? Viver escondida, com medo, sem poder ter você? Balancei a cabeça. Não compara. Você pelo menos respirava. Eu enterrava você todos os dias. As lágrimas escorreram no rosto dela. Ela estendeu a mão, como se quisesse tocar a minha, mas hesitou. Eu nunca deixei de te amar. Nunca. Olhei para ela e naquele instante tudo dentro de mim virou bagunça. O amor ainda estava ali, forte, me puxando, mas a mágoa também, como faca cravada no peito. Eu queria te odiar, Helena. Queria mesmo, mas eu não consigo. Minha voz saiu quase num sussurro. Você ainda mora aqui dentro. Ela chorou mais forte. Encostou a testa no meu ombro. Eu deixei. O corpo dela tremia e o meu coração disparava. Segurei a mão dela e naquele toque senti de novo que tudo podia ter sido diferente. Mas logo depois, o peso da verdade me atingiu. Afastei devagar. Olhei nos olhos dela. O problema é que eu não sei mais se posso confiar. Ela abaixou o olhar, a voz trêmula. Eu sei que não.
Mas, Valdir, eu não tive escolha. Fiquei quieto. Por dentro, uma luta sem fim. Parte de mim queria beijar ela ali mesmo, esquecer tudo, recomeçar. A outra parte queria levantar e nunca mais olhar para trás. Ela percebeu meu silêncio e apertou minha mão. Só me dá tempo. Eu prometo que vou te contar tudo. Olhei para frente, respirei fundo. Tempo foi o que eu mais dei, Helena. 10 anos. O vento passou forte, balançando as folhas das árvores. O som da cidade ao redor parecia distante. Só existia eu e ela naquele banco. E naquele instante percebi. Não importava quantas verdades viessem, não importava quantas mentiras ainda fossem reveladas. Eu nunca ia deixar de amá-la, mas também nunca ia me curar da dor que ela me causou. Era um amor que vinha com cicatriz, e toda vez que eu tocava nessa ferida, doía como no primeiro dia. Me levantei devagar. Eu vou esperar, Helena, mas se você fugir de novo, juro que não corro atrás. Ela me olhou com desespero. Eu não quero fugir, Valdir. Eu só quero viver. E foi a primeira vez que eu vi esperança no olhar dela. Uma esperança tímida, mas viva. Voltei para o Scania com o coração dividido. No fundo eu sabia, não tinha como fugir desse amor, mas também não tinha como escapar da dor. E essa mistura era a pior estrada que eu já tinha rodado na vida. A noite caiu pesada quando encostei o Scania num ponto de parada. O barulho do motor desligando pareceu um suspiro cansado, como se o bruto também sentisse o peso que eu carregava. Fiquei um tempo parado, olhando os faróis dos carros cortando a rodovia, a mente rodando em círculos. No meio daquele silêncio, as palavras que eu nunca disse começaram a martelar. Eu sabia que precisava falar para ela, mesmo que fosse tarde demais. No outro dia, nos encontramos de novo, num canto discreto de estrada, longe de olhares. Ela chegou com aquele jeito de sempre, olhos baixos, medo estampado, mas ainda assim com a força de quem carrega o mundo nas costas. Eu não aguentei guardar mais nada. Helena, você sabe o que mais me dói nessa história? Falei, a voz firme mas embargada. Não é só a mentira, não é só o sumiço, é que você nunca me chamou. Ela me olhou confusa, sem entender. Como assim? A raiva e a ternura se misturaram no peito. Eu teria fugido com você, Helena. Teria largado estrada, teria virado as costas para o mundo inteiro. Se você tivesse me chamado, eu não teria pensado 2 vezes. O silêncio caiu entre nós. Ela não disse nada, não chorou, não gritou, não abraçou. Só ficou ali, parada, me olhando com aqueles olhos marejados. E esse silêncio doeu mais que qualquer palavra. Apertei o volante da vida com as mãos, como se quisesse segurar o que já não existia. Você não confiou em mim. Preferiu desaparecer a acreditar que eu podia segurar a bronca do seu lado. Ela abriu a boca, mas não saiu nada. Só lágrimas descendo pelo rosto. Sabe o que é pior? Continuei. Mesmo assim, eu ainda estou aqui. Depois de 10 anos, depois de tudo, eu ainda estou aqui. O vento soprou forte na beira da estrada, levantando poeira. Ela virou o rosto como se não aguentasse me encarar. Eu não podia, Valdir, murmurou quase sem voz. Podia sim, rebati firme. Sempre podia, você só não quis. O peso daquelas palavras ficou no ar. Eu senti que bati onde mais doía, e mesmo assim não trouxe alívio. Fiquei esperando uma resposta, qualquer coisa que me tirasse do vazio. Mas o silêncio dela se arrastava como estrada sem fim. E cada segundo aumentava a certeza de que, naquele momento decisivo, Helena tinha feito a escolha dela. Não me chamar. O coração apertou. Eu queria gritar, queria arrancar dela a explicação que não vinha, mas tudo o que tive foi aquele olhar triste, pesado, que dizia mais que 1000 frases. Levantei com a garganta travada. Se um dia você tivesse dito, vem comigo, eu teria ido. Pro inferno, pro fim do mundo, para onde fosse. Mas você não disse. Ela levantou também, mas não chegou perto. Ficou ali, imóvel, como se estivesse presa a correntes invisíveis. Me perdoa, Valdir, sussurrou, mas o perdão não veio. O silêncio dela era a maior de todas as respostas.
Virei as costas, voltei para o Scania. Cada passo parecia chumbo. Subi na boleia, liguei o motor e o ronco forte do bruto encheu o ar. Pela janela ainda vi Helena parada, sozinha, olhando para mim. E percebi, talvez ela nunca tivesse tido coragem de escolher. Bati a porta, engatei marcha e deixei o pátio. A estrada se abriu de novo, mas dessa vez com um gosto amargo. A curva que a vida tomou nunca ia ser a que eu queria. Enquanto o tapetão corria sob os pneus, uma certeza me esmagava. O caminho que a gente não escolhe é aquele que nunca sai da cabeça. E o meu era Helena. O ronco do Scania preencheu a boleia, mas dessa vez não era só motor. Era como se o bruto respirasse comigo, tentando me segurar no eixo. A estrada se abria à frente, reta e interminável, e eu sabia que só havia um jeito de não perder de vez a cabeça: continuar rodando. A imagem de Helena parada no acostamento ainda queimava nos olhos. A voz dela ecoava na memória pedindo perdão, dizendo que me amava, mas sem nunca escolher ficar. Aquilo me dilacerava. Mas quanto mais eu tentava entender, mais percebia que a vida não ia parar para esperar minhas respostas. Segurei firme o volante. Chega, Valdir, tá na hora de tocar em frente. A estrada sempre foi minha escola. Já perdi amigo, já vi caminhão virar no barranco, já fiquei preso em atoleiro no meio do nada. Em cada queda só teve uma saída: levantar e seguir viagem. E agora não podia ser diferente. Mesmo com o coração sangrando, eu precisava continuar. O rádio chiou, entrou uma moda antiga, daquelas que falam de recomeço. Deixei tocar. Pela primeira vez em dias, não desliguei. O som parecia empurrar o bruto para frente, como se a música entendesse o que eu estava vivendo. No posto seguinte, desci, pedi um café forte. O frentista olhou e comentou: "Tá com cara de quem rodou a noite inteira, doutor." Sorri de canto. Rodei mais dentro de mim do que no tapetão. Ele não entendeu, mas eu sabia o que dizia. De volta à boleia, encostei a cabeça no banco, respirei fundo. Tinha uma decisão para tomar. Ou eu passava o resto da vida correndo atrás de um fantasma vivo, ou eu retomava a estrada e deixava a vida me mostrar o que vinha pela frente. E foi aí que caiu a ficha. Eu não podia deixar que a mentira me definisse. Não podia deixar que Helena fosse só dor. Ela tinha sido amor também, e o amor, por mais que doa, também ensina. Engatei marcha, puxei pesado, o Scania respondeu bonito. Cada quilômetro rodado dali em diante era um grito silencioso. Eu tô vivo, eu ainda tô na pista. A lembrança dela vinha, é claro, e sempre viria. Mas agora eu tinha que aprender a carregar sem deixar que me parasse. A estrada me pedia movimento, e movimento era vida. No meio da viagem, uma carreta tentou me podar colada, quase arrancando tinta. Rebati na buzina, rindo sozinho. "Cê tá doido?" "Hoje não, parceiro. Hoje eu tô na liga." E naquele riso, percebi que ainda havia força em mim. A dor estava lá, mas a estrada também. E estrada sempre foi mais longa do que qualquer ferida. Passei por uma curva perigosa, reduzi, segurei o bruto no braço. O coração bateu forte, mas não por medo, por lembrança. Era ali, naquela BR, que tudo tinha começado. Era ali que eu tinha visto Helena pela primeira vez, depois de 10 anos. Mas dessa vez, não olhei para o acostamento. Não procurei. Segui reto, firme, como se a estrada estivesse dizendo: "Olha para frente, não para trás." A cada quilômetro, sentia que uma parte de mim cicatrizava. Não de um jeito limpo, não sem marcas, mas cicatriz ainda é pele. E pele dura é o que caminhoneiro precisa para continuar rodando. No horizonte, o céu começava a clarear. O sol nascia devagar, dourando o asfalto, iluminando a cabine. Era como se a estrada me desse um sinal: ainda tem caminho, ainda tem vida. E eu sabia que por mais que Helena ficasse marcada em mim, a decisão estava tomada. Eu ia seguir. Ia carregar a lembrança, sim, mas sem deixar que ela fosse meu freio de mão. A estrada é longa e eu ainda tinha muito chão para rodar.
A madrugada ainda mal tinha clareado quando puxei o Scania de volta para o tapetão. O ronco do motor cortava o silêncio, e só eu e a nave seguíamos acordados naquele trecho da BR. Estrada vazia é bom, mas também é traiçoeira. Dá espaço para a mente viajar, e quando a mente de caminhoneiro resolve viajar, ela vai mais longe que qualquer quilômetro. Olhei para o retrovisor. Atrás só ficava o rastro de faróis distantes, pequenos pontos sumindo. E percebi de novo, é assim a vida do estradeiro. Você passa, deixa marcas, deixa gente, mas no fim é sempre você e o bruto, sozinhos, enfrentando o mundo. A solidão da boleia é um bicho estranho. Tem dia que ela conforta, parece até amiga, mas tem noite que ela vira faca, corta fundo, te lembra de tudo que você perdeu. Eu já perdi colega de estrada, já perdi família que não aguentou esperar, já perdi até a conta de quantas vezes dormi encostado no volante porque não tinha ombro nenhum para encostar. E agora tinha Helena. Ou melhor, tinha a ferida de Helena. 10 anos acreditando que ela tinha partido e de repente descobrir que o tempo não cicatrizou nada. O tempo só cobriu a dor com poeira de estrada, mas a ferida estava aberta igual no primeiro dia. Reduzi marcha numa subida longa, senti o bruto pedir braço. E nessa puxada me veio a lembrança da primeira vez que encarei a solidão de verdade. Foi lá atrás, quando comecei na boleia. Eu achava que estrada era só liberdade, vento no rosto e aventura. Mas a liberdade também cobra caro. A primeira vez que passei um aniversário sozinho dentro de um posto, comendo marmita fria em cima do capô, entendi. Solidão de caminhoneiro não é escolha, é destino. O rádio pegou o sinal de uma moda antiga, cantando sobre homem que vive na estrada e mulher que ficou esperando. Dei um sorriso amargo. Aquilo era eu em cada verso. Só que no meu caso, nem esperar ela esperou. Sumiu. Fingiu a morte. E agora, mesmo viva, parecia tão distante quanto qualquer estrela que piscava lá no alto. Encostei num recuo da pista, desliguei o motor. O silêncio tomou conta. A cabine escura, o cheiro de diesel impregnado e só eu respirando fundo. Peguei o celular, abri a câmera e encarei meu reflexo na tela apagada. O rosto cansado, marcado. Pensei, quantas estradas esse homem já rodou sozinho? Quantos pedaços de si mesmo deixou em cada curva? Mas no fundo eu sabia. A solidão também me forjou. Ela me ensinou a ser duro, a aguentar. Se eu tivesse vivido cercado de gente, talvez não tivesse sobrevivido à vida de caminhoneiro. Talvez não tivesse suportado 10 anos de saudade de Helena. E ainda assim, por mais que eu me convencesse disso, o peito doía. Porque ninguém nasceu para viver só. Nem mesmo um estradeiro raiz. Liguei o motor de novo, botei o bruto para andar. E nessa retomada veio uma certeza amarga. Não importa quanto tempo passe, certas feridas nunca fecham. A gente aprende a conviver com elas, como quem roda com pneu careca, sabendo que qualquer buraco pode ser o fim. E a minha ferida tinha nome e rosto. Helena. O horizonte começou a clarear, o sol surgindo devagar. A luz dourada bateu no para-brisa e encheu a boleia. Por um instante, parecia até promessa de novo começo. Mas eu já não acreditava muito em promessas. Aprendi na marra que estrada não cumpre palavra. Estrada só mostra caminho. E o caminho, cada um tem que escolher como vai rodar. Peguei o microfone do PX, chamei um colega qualquer que rodava mais à frente. Aqui é o Valdir, tô no 460R cinza nardo, sentido Brasília. Como tá o tapete aí adiante? A voz veio chiada, mas clara. Tá livre, irmão. Só poeira de lembrança mesmo. Sorri de canto. Talvez ele nem soubesse, mas tinha dito exatamente o que eu precisava ouvir. A estrada estava livre, mas dentro de mim ainda tinha muita poeira levantada. E eu sabia que limpar essa poeira ia ser a viagem mais difícil da minha vida. A estrada seguia viva, debaixo dos pneus do Scania. Cada curva puxando mais fundo dentro de mim do que qualquer lembrança. A boleia parecia encolher, e não era pelo espaço.
Era porque, em cada pedaço do tapetão, eu via um rastro de Helena. Na descida da serra, lembrei da primeira viagem que fiz com ela no banco do passageiro. O cabelo dela balançando com a janela aberta, rindo de cada buzina que eu respondia no PX. Eu disse que ela dava sorte, porque naquela viagem não peguei nenhum frete bucha, só carga filé. Hoje, toda vez que encaro aquela serra, sinto a mesma risada ecoando, mas junto vem o vazio da ausência. Mais adiante, passei por um posto antigo. Era lá que ela descia comigo para tomar caldo de cana e comer pastel de feira. Helena tinha essa mania de transformar lugar simples em lembrança eterna. Agora, quando passo, não consigo nem parar. O cheiro de óleo e fritura se mistura com a saudade. Percebi que cada quilômetro era um retrato dela. A estrada inteira virou álbum de memória. Não dava para escapar. Podia desligar o rádio, podia acelerar até o limite, mas Helena estava colada no asfalto, grudada no meu peito. No começo, isso me torturava. Eu tentava empurrar para longe, tentava esquecer, mas quanto mais lutava, mais forte voltava. Foi aí que caiu a ficha. A dor não ia embora. Eu tinha que aprender a rodar com ela, como quem carrega excesso de carga. Não dá para largar, então a gente ajusta a marcha, aprende a conviver. Encostei numa parada e fiquei olhando o horizonte. Pensei comigo, talvez eu seja condenado a viver com essas marcas invisíveis. E talvez não seja castigo, talvez seja só a lembrança do que foi de verdade. De volta ao volante, percebi que até o jeito de dirigir tinha mudado. Cada curva parecia conversa comigo mesmo. Cada reta, um lembrete de que a estrada não perdoa quem trava no passado. Numa ultrapassagem arriscada, quase batendo bigode a bigode com outro caminhão, senti o coração explodir no peito. Desviei no último segundo, buzina estralando, o colega gritando no PX. "Cê tá doido, bruto? Tá querendo virar estatística?" Ri nervoso, mas respondi firme. "Tô vivo, parceiro, só lembrando disso." E era verdade. Cada curva perigosa, cada freada na marra, me lembrava que eu ainda respirava, que por mais que a dor me acompanhasse, eu ainda tinha chão para rodar. Naquela noite, encostei o Scania num pátio vazio, desliguei o motor e fiquei deitado no banco, olhando o teto da cabine. O silêncio da madrugada caiu pesado. Pensei em Helena, claro, pensei no que podia ter sido. Mas pela primeira vez, não senti só tristeza, senti também gratidão. Ela me marcou, me feriu, me deixou cicatrizes que nunca vão sumir. Mas foi ela também que me mostrou que amor existe, que estrada pode ser mais do que asfalto. As marcas invisíveis estavam lá. Eu podia tentar escondê-las, mas não tinha como apagar. E talvez esse fosse o ponto. Elas eram parte de mim agora. Tanto quanto o ronco do Scania, tanto quanto o cheiro de diesel impregnado na pele. Fechei os olhos e deixei o motor do coração descansar. Eu sabia que a estrada ainda ia me testar, ainda ia cutucar essas feridas. Mas também sabia que eu tinha aprendido a carregar, e assim, deitado na boleia, aceitei. Não dá para viver sem cicatriz. E eu, caminhoneiro raiz, ia seguir rodando com as minhas. O sol descia lento no horizonte quando avistei a placa que anunciava a aproximação da curva. A mesma maldita curva da 040. Meu corpo reagiu antes da cabeça. O pé aliviou no acelerador. O Scania diminuiu a marcha, o ronco do motor ecoando mais grave. O coração batia no mesmo compasso da descida. Eu sabia que ia doer, mas também sabia que precisava encarar. O asfalto brilhava com o resto de calor do dia. O vento entrou pela janela, trazendo cheiro de mato queimado. E quando a curva se abriu diante de mim, lá estava, o acostamento vazio. Nenhum vestido claro, nenhum cabelo balançando ao vento. Só poeira, capim seco e o silêncio da estrada. Olhei fixo, os olhos ardendo. Pela primeira vez, não senti desespero. Senti certeza. Helena não estava mais ali. Nunca mais estaria. Segurei firme o volante e respirei fundo. A mente voltou como flash.
A primeira vez que a vi depois de 10 anos, o choque, o abraço que nunca veio, as explicações cheias de medo, o amor misturado com mágoa, tudo passou como filme. E então, naquele acostamento vazio, eu entendi. Aquilo não era mais estrada para mim, era passado. Falei em voz alta só para mim e pro ronco do bruto. Adeus, Helena. E foi estranho. Doeu, claro. Mas junto da dor veio um alívio leve, como se eu tivesse largado uma carga bucha no meio da pista. Aquela curva não ia mais me prender. Continuei rodando, o motor firme, o ponteiro subindo devagar. O retrovisor mostrava a curva ficando para trás, cada vez menor. E dentro de mim a certeza crescia. Era a última vez que eu ia olhar para aquele acostamento, esperando encontrar um fantasma. O rádio chiou. Entrou uma moda simples, quase alegre. Pela primeira vez em muito tempo, deixei tocar. A melodia enchia a boleia, e eu percebi que o silêncio já não pesava tanto. Mais adiante, encostei o caminhão num ponto alto, de onde dava para ver a estrada se esticando no horizonte. Desci, sentei no degrau da boleia e fiquei olhando o pôr do sol pintar o céu de laranja. Peguei um cigarro amassado no bolso, acendi, dei uma tragada lenta e pensei, não é que ela nunca tenha existido. Ela existiu, me marcou, me transformou. Mas agora ela é só parte da estrada que já rodei. Joguei a bituca longe, subi de novo, engatei marcha. O Scania respondeu com força, como se entendesse que era hora de seguir. Enquanto a noite caía, deixei a curva para trás de vez. E senti, pela primeira vez em 10 anos, que eu realmente podia olhar para frente. A estrada seguia viva, e eu enfim também. O sol do meio-dia batia forte no para-brisa, iluminando cada detalhe da boleia. O ronco do Scania 460R ecoava firme pela BR-040, carregando não só a carga no baú, mas também tudo o que eu tinha vivido. A estrada cintilava adiante, longa, infinita, como se estivesse me dizendo, ainda tem muito chão para você, bruto. O vento entrava quente pela janela aberta, mas não incomodava. Pelo contrário, parecia lavar o que ainda restava de poeira dentro de mim. O acostamento vazio que deixei para trás já não me pesava. Era só uma marca no caminho, como tantas outras que já vi nesses anos de boleia. Enquanto rodava, pensei em tudo que tinha passado. A mentira, o reencontro, as lágrimas, o amor ainda vivo e a mágoa que nunca ia sumir. Mas também pensei no que aprendi. A estrada me mostrou que perda não é só fim, perda também é lição. Olhei o horizonte e soltei um sorriso curto. Eu não tinha vencido Helena, não tinha vencido o passado, mas tinha vencido a mim mesmo, porque eu não parei, continuei rodando. E isso, para caminhoneiro, é a maior vitória que existe. Puxei o microfone do PX e brinquei com os colegas no ar. Aqui é o Valdir, 460R cinza nardo, sentido Brasília. Tapete preto livre, coração rodando solto. A resposta veio quase de imediato, com risadas e buzinas pelo rádio. Tá na liga, doutor. Segura a nave e vai que é tua. Ri sozinho. O barulho do PX, o ronco do motor, a vibração do volante. Aquilo era casa. Não importava quantos quilômetros ainda vinham, eu sabia que meu lugar era ali. Deixei o pensamento viajar mais longe. O amor tinha me feito sangrar, mas também me mostrou que eu era capaz de sentir de verdade. A dor tinha me quebrado, mas também tinha me reconstruído mais forte. E a estrada, como sempre, foi a única que não me abandonou. Cada quilômetro rodado dali em diante não era só trabalho. Era vida. Era a prova de que eu seguia inteiro, mesmo com as cicatrizes. E no fundo percebi, a estrada não apaga ninguém da gente, mas ensina a gente a carregar. A boleia se encheu de luz. O sol refletia no painel e eu senti uma paz que há muito não sentia. Não era felicidade plena, não era fim de dor, era aceitação. E aceitação, para caminhoneiro que já rodou tanto, é como achar um posto com café forte depois de horas de vazio. Segurei o volante com firmeza.
Respirei fundo e falei em voz alta, só para mim e pro bruto que me acompanhava. Bora, Valdir, a viagem não acaba aqui. E acelerei. O Scania respondeu bonito, cheio, como se também tivesse entendido que aquele não era um fim, mas um recomeço. A estrada seguia, e eu seguia junto, porque no fim das contas, caminhoneiro não tem casa fixa. Caminhoneiro mora no asfalto, mora no vento, mora no horizonte. E cada quilômetro rodado é também um pedaço de vida ganho. Amor, perda, dor, recomeço. Tudo isso cabe na boleia, tudo isso cabe na estrada. E eu, Valdir Menezes, aprendi a viver com as marcas e com a solidão. Porque o que me move não é o passado, é o próximo quilômetro. Engatei a marcha com força, buzinei longo e deixei o sol do meio-dia iluminar meu caminho. Eu não sabia o que vinha pela frente, mas sabia de uma coisa. Enquanto houvesse estrada, eu nunca ia parar. E assim, segui viagem. No fim das contas, a vida é como a estrada, cheia de curvas que a gente não escolhe, mas que mesmo assim precisa encarar. Eu descobri que o amor pode ferir e salvar ao mesmo tempo e que a solidão não é ausência. É companhia dura, mas que ensina a gente a se reconstruir. Cada quilômetro rodado não apaga as marcas, mas mostra que ainda existe caminho pela frente. E é por isso que eu digo, se essa história mexeu com você, se em algum momento você se viu nessa boleia comigo, dá aquele like, compartilha com quem também precisa ouvir e comenta aqui embaixo de qual trecho de estrada você está assistindo. Essa família de brutos cresce a cada história e cada comentário de vocês é como farol aceso na noite, ilumina mais longe do que a gente imagina. Não esquece de se inscrever no canal e engatar o sininho, porque é aqui que a gente segue viagem juntos, dividindo histórias que fazem o coração bater mais forte. Agora me responde, parceiro, de caminhoneiro para caminhoneiro, o que pesa mais? A dor de perder alguém de verdade ou a dor de descobrir que essa pessoa escolheu se perder de você?